Bom dia a todos. Vamos continuar nossa última aula sobre conquista do ambiente terrestre pelos animais, beleza? Então, os fósseis mais antigos de vertebrados foram encontrados na China e foram datados no início do Cambriano. Na escala de tempo geológico, o Cambriano é o período da Era Paleozoica, né, que está compreendido entre 542 e 588 milhões de anos atrás, aproximadamente. Então, durante o Cambriano ocorre uma maior diversificação da vida, né? Esse evento é conhecido como uma explosão cambriana, certo? Então, devido ao período de tempo relativamente curto em que esta diversidade de espécies surge, e ocorreu essa explosão, eles, que os cientistas dizem, explosão cambriana, né? Ou seja, surgiu muitas espécies, muita variabilidade de espécies, muita diversidade de espécies num período curto de tempo, tá? Os fósseis de vertebrado do Silúrico, né, há cerca de 400 milhões de anos atrás, eles são mais abundantes e mostram uma grande variedade de peixes sem maxilas, né? Os peixes são vertebrados aquáticos, né? Os membros transformados em barbatanas ou nadadeiras, as guelras, ou melhor, as brânquias, né? É, é a forma com que os peixes respiram, né? O oxigênio dissolvido na água, e da sua maior parte, né? Que é o corpo coberto de escama. Então, os primeiros organismos que podem ser classificados como peixes eram cordados de corpo mole, né? Esses cordados apareceram pela primeira vez durante o período Cambriano. Embora eles não tivessem, né, uma verdadeira espinha dorsal, né, eles possuíam notocorda, certo? Que é estudado em embriologia. E essa notocorda permitiu que esses seres fossem mais ágeis do que os invertebrados marinhos, né? Além disso, os peixes continuaram a evoluir durante o Paleozoico, né? E onde a gente vê uma maior diversificação, né? Uma grande variedade de formas dos peixes. A gente vê bastante espécie de peixe por aí, né? Isso que, né, foram extintos bastante também espécies. Então, durante o Devoniano, né, ocorre a proliferação dos peixes, né? O Devoniano ele está compreendido ali entre 416 e 359 milhões de anos atrás, né? Isso aproximadamente. E essa era, né, esse período devoniano foi denominado de a Era dos Peixes, né? Porque como ocorreu essa alta proliferação de peixes no ambiente aquático, então foi principalmente nesse período do Devoniano. Além da proliferação, né, surge também os primeiros peixes com mandíbula, tá? Então nessa época aí, nesse período aí, é que teve, né, que é conhecido como a Era dos Peixes, né, por esses motivos. Agora, surgimento dos anfíbios. Os anfíbios, eles possuem, como característica mais marcante, seu ciclo de vida, ele é dividido em duas fases. Uma fase aquática e outra fase terrestre, né? Quando os anfíbios são jovens, a maioria das espécies de anfíbios vivem exclusivamente no ambiente aquático, realizando a respiração por brânquias, né? Quando adultos, a dependência da água dos anfíbios jovens, tá? Ainda falando de anfíbios jovens, é superada parcialmente, né? Então ele ainda precisa da água, né? E também ele consegue
caminhar pouco tempo, utilizar pouco tempo do ambiente atmosférico, né? Ambiente terrestre. E depois da metamorfose, a maioria das espécies de anfíbios, eles já deixam a água e vão viver em ambiente habitat terrestre, né? Mas os anfíbios geralmente precisam de lugares mais úmidos para viver. Então ele consegue viver no ambiente terrestre, mas ele também precisa ali de um tempinho no ambiente úmido com água, tal, né? Aqui já os amniotas, né? Amniotas mais antigos são os primeiros animais, primeiros vertebrados, invertebrados que surgiram no nosso planeta. Esses amniotas são possíveis ancestrais de répteis, aves e mamíferos, né? Eles apareceram no início do período Pensilvânio, né? São um grupo de vertebrados tetrápodes, né? E as características embriogênicas específicas dos amniotas podem refletir especializações dos ovos de maneira a poderem sobreviver em ambientes mais secos, né? Então, a dimensão dos ovos e seu grande conteúdo em vitelo podem beneficiar o desenvolvimento direto em formas de maiores dimensões, tá? Então, as características dos amniotas né, que dão sobrevivência na Terra é casca de ovo com uma dureza razoável, mas ela é porosa, tá, por dentro. O alantoide, que facilita a respiração e providencia um reservatório para os produtos de excreção, né, urina e fezes e tal. Os rins e parte do intestino conseguem reter uma quantidade grande até de água. Então, essas três características são as três características principais desse grupo de animal para viver em ambiente terrestre, tá? Agora falando dos répteis. Os répteis ele constituem uma classe de animais vertebrados tetrápodes e ectotérmicos, ou seja, eles não possuem temperatura corporal constante, né? São todos amniotas, característica que os permitiu ficarem independentes da água para a reprodução, né? Ao contrário dos anfíbios. Primeiro verdadeiro réptil, ele é categorizado como anapsídeo, tá? Ele tem um crânio sólido, com um buraco apenas para a boca, nariz, olhos e ouvidos e medula espinhal, tá? Então o resto é constituído de osso mesmo. Algumas pessoas acreditam que as tartarugas são anapsídeos sobreviventes, né? Já que a estrutura do crânio das tartarugas é bem parecida. Mas ultimamente a informação é meio contestada, tá? Então, alguns argumentos dizem que as tartarugas criaram um mecanismo de maneira a melhorar, né, o seu fácil esqueleto e tal. Então, não é tipo uma forma de adaptação ao ambiente, não necessariamente é, eles são anapsídeos, tá? Então, os dois lados têm evidências fortes, mas, como sempre, a ciência vive de discussões e teorias e disputas de evidências e tal, e por enquanto ainda não está resolvido por inteiro este conflito, tá? Pouco depois do aparecimento dos répteis, o grupo se dividiu em dois ramos, um dos quais evoluiu para mamíferos e o outro voltou a dividir nos lepidossauros, tá? Os lepidossauros incluem cobras, lagartos modernos e talvez até os répteis marinhos
do Mesozoico. E também nos arcossauros, que são os crocodilos e famosos dinossauros, tá? E lembrando que essa última aqui, arcossauros, tá? Mais especificamente, os dinossauros que deram a origem às aves. Então, o pessoal vive brincando, a gente vê alguma pessoa brincando que dinossauro existe hoje em dia, podemos dizer que sim, né? Então, as aves são é um grupo, né, de vertebrados que tem como ancestral comum os dinossauros. Então, a gente pode dizer que as aves são dinossauros, tá? Depois a gente tem os mamíferos. Então, os mamíferos, eles se caracterizam pela presença de glândulas mamárias, que nas fêmeas produzem o leite, né, para a alimentação dos filhotes. Presença de pelo ou cabelo, né, com exceção dos golfinhos e de algumas baleias, tá? Que ele é só na fase embrionária que eles têm pelos. Os mamíferos são animais endotérmicos, tá? Ou seja, a temperatura é constante, né? Também conhecidos como animais de sangue quente. O cérebro controla a temperatura corporal e o sistema circulatório, incluindo o coração, tá? Os primeiros mamíferos, eles apareceram no período Triássico, né? Então, durante todo o restante da era Mesozoica, esses mamíferos primitivos, conhecidos em sua maioria por poucos esqueletos e de grande número de crânio, mandíbulas e dentes, foram animais, né, de tamanho pequeno e ecologicamente insignificantes, né? Esses são relatos dos primeiros mamíferos. Entretanto, né, a contribuição dos mamíferos foi especialmente importante para a evolução, pois durante, né, o final do Jurássico, início do Cretáceo já, que esses animais estabeleceram as características básicas mamíferas que levaram a uma enorme variedade de formas que viveram durante a era Cenozoica, tá? Os primeiros animais dos quais supostamente nós descendemos, ou seja, os primeiros vertebrados em terra seca, permanecem um mistério, né? Então, a procura pelo peixe, né, aventureiro, né, entre aspas, que tenha vindo para a terra firme e desenvolvido membros musculosos, com dedos, continua, né? Embora exista, né, estudos que podem ter encontrado um possível, né, elo perdido, né, que se chama aí, que está na imagem, o Tiktaalik, tá? Não sei se fala assim, mas o Tiktaalik é um animal que pode ser possível peixe aí que saiu do meio aquático e foi para o meio terrestre e desenvolveu, e é o ancestral comum de todos os animais terrestres e vertebrados que tem no planeta Terra. É, mas o estudo, né, desse animal, desse esqueleto, ter provado que ele tinha uma capacidade de sustentar o peso, né, sobre os quatro membros, e aí conseguir andar pelo ambiente terrestre, tinha a capacidade também de respirar o oxigênio da atmosfera. Então, esse animal ele teria reunido as condições necessárias para aventurar, né, fora da água e ser o nosso antepassado. Porém,
né, em 2010, se eu não me engano, foi anunciada, né, a descoberta de pegadas de animais tetrápodes que foram datadas de pelo menos 10 milhões de anos antes dos primeiros Tiktaalik, né? Então isso pode surgir aí uma hipótese de que este animal aí presente na tela não seja, né, o primeiro descendente, né? Apesar de já ter, né, as características necessárias para caminhar em ambiente terrestre, pode existir a hipótese que exista um animal mais antigo que este, né? Cerca de 400 milhões de anos atrás. Isso é muito tempo. Então eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou questão, entre em contato no meu e-mail, né? kaique.stende@unesp.br. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos. Até mais. Um abraço para vocês. Fui.